Primeira parte, o começo. Helene era uma jovem de sorriso tímido e olhar profundo. Desde pequena, sempre acreditou no poder da bondade e na lealdade. Cresceu em uma pequena cidade perto de Salzburgo, rodeada pelas montanhas verdes e pelos sons das igrejas que marcavam as horas. Quando decidiu se mudar para a cidade grande para estudar e trabalhar, conheceu Lorenz, um homem determinado e carismático, que trabalhava na mesma empresa que ela. O encontro deles foi simples, quase banal, mas carregado de uma química instantânea. Durante um almoço casual no refeitório da empresa, trocaram olhares, e Lorenz, com seu jeito educado, puxou conversa. Logo estavam rindo e compartilhando confidências. Uma coisa levou à outra, em pouco tempo, começaram a namorar. O relacionamento era tranquilo, cheio de passeios pelos parques da cidade, jantares caseiros, e promessas de um futuro juntos. No começo, tudo parecia perfeito. Lorenz se sentia o homem mais sortudo do mundo ao lado de Helene. Ela, por sua vez, admirava a dedicação dele, o jeito como ele sempre a fazia sentir-se especial. Mas com o passar dos meses, algo mudou. Lorenz começou a notar que Helene estava chegando em casa cada vez mais tarde do trabalho. No início, ele não quis pensar mal, apenas assumiu que ela estivesse sobrecarregada ou com novos projetos. Certa noite, enquanto jantavam, ele decidiu perguntar de forma direta: Helene, você está trabalhando até tão tarde. O que está acontecendo? Helene desviou o olhar e, com um sorriso leve, respondeu: Nada demais, Lorenz. Só um pouco mais de trabalho, coisas que precisam ser finalizadas. Não se preocupe. Lorenz tentou se convencer com a resposta, mas seu instinto lhe dizia que havia algo errado. A dúvida começou a corroer sua tranquilidade. Nos dias seguintes, ele observou discretamente, notando que Helene saía do trabalho, mas demorava a chegar em casa. Na noite fatídica, decidiu segui-la. Caminhou de longe, observando. E então viu, Helene estava sendo cercada por homens estranhos, que pareciam abordá-la de forma agressiva. Sem pensar duas vezes, Lorenz correu em sua direção para protegê-la. A confusão foi rápida e violenta. Lorenz conseguiu empurrar e afastar os homens, mas um deles reagiu e desferiu um forte golpe contra sua cabeça. Ele caiu no chão, desacordado, e tudo se tornou um borrão. Quando Lorenz abriu os olhos, estava em um quarto de hospital, com Helene ao seu lado, segurando sua mão e com lágrimas escorrendo pelo rosto. Segunda parte, a notícia devastadora. Lorenz acordou na manhã seguinte com a cabeça pesada e o corpo sem forças. Tentou se mover, mas um medo estranho percorreu seu peito ao perceber que suas pernas e braços não respondiam. Helene estava ao seu lado, segurando sua mão com força, e assim que viu que ele despertava, seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Lorenz, graças a Deus, você está acordado. Disse, com a voz trêmula, inclinando-se para beijar sua testa. Ele tentou falar, mas sua voz saiu baixa e rouca. O médico entrou na sala logo em seguida, com um semblante sério. Sr. Lorenz, precisamos conversar. Disse o médico, enquanto Helene se ajeitava, apertando mais forte a mão do amado. Você sofreu um traumatismo craniano grave durante o incidente. O impacto provocou uma lesão que afetou a sua medula espinhal, resultando em uma condição chamada Síndrome de Brown-Séquard. É por isso que você não consegue se mexer. As palavras ecoaram na mente de Lorenz como um trovão. Ele não queria acreditar. Mas, é permanente? Perguntou, a voz tremendo. O médico respirou fundo e continuou. A boa notícia é que há tratamento. A reabilitação é longa e difícil, mas com fisioterapia intensiva e dedicação, há uma chance de recuperação. Vai ser um processo lento, Lorenz, mas não impossível. Lorenz sentiu o mundo desabar. Mas, ao olhar para Helene, que segurava sua mão com determinação, percebeu que ela não o deixaria enfrentar isso sozinho. Eu estou com você, Lorenz, sempre, sussurrou ela, enxugando as lágrimas. Os dias seguintes foram duros. Helene não saiu do hospital, ficando ao lado de Lorenz dia e noite. Ela o alimentava, lia para ele, o ajudava com pequenos exercícios indicados pelos fisioterapeutas. E mesmo quando ele se desesperava, ela estava lá para confortá-lo. No começo, Lorenz sentia vergonha, dor e tristeza. Não era mais o homem forte e independente que havia conquistado Helene. Mas, com o tempo, o amor e a dedicação dela começaram a devolver-lhe a esperança. Vamos passar por isso juntos, dizia Helene todas as noites, segurando sua mão. E foi assim que, mesmo diante da adversidade, Lorenz começou a acreditar que poderia superar tudo. Terceira parte, o início da recuperação. Os meses seguintes foram marcados por uma rotina intensa e desafiadora para Lorenz. A cada manhã, a fisioterapia ocupava as primeiras horas do dia. O corpo,
antes tão firme e forte, parecia rebelar-se contra ele. As pernas não queriam obedecer, e os braços tremiam com qualquer esforço. Mas Helene nunca o deixou sozinho. Sempre presente, ela acompanhava cada exercício, cada tentativa frustrada, cada pequena vitória. Ela o motivava com palavras doces e sorrisos genuínos, mesmo quando ele sentia vontade de desistir. Vamos tentar mais uma vez, amor. Só mais um passo, só mais um movimento, encorajava ela, segurando a mão dele com delicadeza. Lorenz, apesar da dor e do cansaço, começava a sentir que, com Helene ao seu lado, tudo era possível. As primeiras semanas foram lentas. Ele conseguia apenas mexer ligeiramente os dedos das mãos e dos pés. Mas, com o passar do tempo, pequenos progressos apareciam. A cada movimento, Helene comemorava como se fosse uma grande conquista. E, de fato, para eles, era. O primeiro passo tímido, o primeiro movimento mais firme do braço, cada um era celebrado com sorrisos e lágrimas. Você é o meu herói, Lorenz, sussurrava Helene todas as noites, antes de apagar as luzes do quarto do hospital. E foi assim, com o apoio incondicional dela, que Lorenz começou a recuperar lentamente a mobilidade. Primeiro com a ajuda de aparelhos, depois com andadores e muletas. A confiança, que parecia perdida, voltou a brilhar nos olhos dele. Os profissionais do hospital ficaram impressionados com sua determinação e com o amor que Helene lhe dedicava. Muitos comentavam, em segredo, que raramente viam uma mulher tão forte e dedicada como ela. Vocês são um exemplo de amor verdadeiro, disse certa vez uma das enfermeiras, emocionada ao vê-los juntos. Apesar de todas as dificuldades, Lorenz e Helene nunca perderam a fé. E foi essa fé que os manteve unidos, mesmo quando os dias pareciam mais longos e as noites mais escuras. Quarta parte, à virada. Depois de meses de esforço, paciência e amor, Lorenz finalmente conseguiu dar seus primeiros passos sem a ajuda de muletas. Ainda era instável e doloroso, mas ele conseguia se sustentar e dar pequenos passos com muita concentração. Helene estava ao lado dele quando isso aconteceu, e seus olhos brilharam de emoção. Eu sabia que você conseguiria, disse ela, envolvendo-o em um abraço cuidadoso para não desequilibrá-lo. Os médicos ficaram surpresos com a evolução dele. A síndrome de Brown-Séquard costumava deixar sequelas permanentes, mas a determinação de Lorenz e o apoio incansável de Helene fizeram o impossível parecer possível. Pouco a pouco, Lorenz recuperava também a autonomia para tarefas simples do dia-a-dia, escovar os dentes, comer sem ajuda, se vestir. Cada pequeno progresso era uma vitória. Helene fazia questão de celebrar cada um deles com carinho. Quando Lorenz finalmente recebeu alta do hospital, Helene preparou uma pequena surpresa para ele, decorou o apartamento deles com flores e uma faixa dizendo bem-vindo de volta, meu amor. Ele ficou comovido e quase chorou ao ver o gesto. Eu nunca teria conseguido sem você, Helene, disse ele, puxando-a para um beijo terno. A nova fase da vida deles começou com ajustes. Lorenz passou a fazer fisioterapia ambulatorial enquanto retomava a rotina de trabalho, ainda que em meio período. Helene também voltou ao seu emprego, mas adaptou os horários para estar sempre ao lado dele. A vida estava longe de ser perfeita, mas eles estavam juntos. E isso era tudo o que importava. Helene mostrava todos os dias que o amor verdadeiro não se abala com as dificuldades. Vamos continuar construindo nossa história, Lorenz. Vamos provar que o amor é mais forte do que qualquer obstáculo, dizia ela, com um sorriso cheio de esperança. A cada dia, eles se fortaleciam como casal. O carinho, o respeito e a cumplicidade entre eles eram notáveis. E foi então que Lorenz, percebendo o quanto Helene era especial e única, começou a pensar seriamente no próximo passo. Quinta parte, o pedido surpreendente. A vida começava a se encaixar novamente para Lorenz. Ele já conseguia andar com mais firmeza, e sua saúde melhorava a cada dia. Helene continuava ao lado dele, ajudando-o nas sessões de fisioterapia e cuidando dele com um carinho que só o amor verdadeiro poderia explicar. Foi em uma tarde chuvosa, enquanto caminhavam pelo parque onde haviam dado o primeiro beijo, que Lorenz tomou uma decisão importante. Pararam embaixo de uma grande árvore para se abrigar da chuva. Helene riu ao ver o cabelo de Lorenz molhado e bagunçado. Você está parecendo um menino. Brincou, ajeitando os fios rebeldes dele. Lorenz segurou a mão dela com ternura e olhou bem nos seus olhos. O coração dele batia acelerado. Helene, eu nunca pensei que alguém pudesse ficar ao meu lado como você ficou. Quando eu não podia andar, você foi minhas pernas. Quando eu estava perdido, você me guiou. Quando tudo parecia acabado, você foi minha esperança. Helene começou a chorar de emoção, sem dizer uma palavra. Por tudo isso, e por cada momento que ainda quero viver com você, Helene, disse Lorenz, ajoelhando-se, ainda com certa dificuldade, mas com a determinação que só o amor podia dar, você quer se casar comigo.
Helene colocou as mãos na boca, surpresa, e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Lourenço, é claro que eu quero. Disse ela, puxando-o para um abraço enquanto ainda chorava. A chuva, que antes parecia fria e incomoda, agora caía sobre eles como uma bênção. Era o símbolo do recomeço, da purificação, e do amor que eles escolheram viver. Naquela noite, deitados lado a lado na cama, Lourenço segurou a mão dela com força. Vamos ter uma nova vida juntos, Helene. Uma vida onde, aconteça o que acontecer, estaremos sempre um ao lado do outro. Sempre, Lourenço. Eu prometo, sussurrou ela, adormecendo com um sorriso tranquilo nos lábios. Sexta parte, o recomeço e o final feliz. Os meses seguintes passaram como um sopro para Helene e Lourenço. Eles começaram os preparativos para o casamento com a mesma determinação e amor que tinham mostrado ao longo de toda a jornada. Com a ajuda de amigos e familiares, organizaram uma cerimônia simples, mas cheia de significado, em uma pequena capela nos arredores da cidade. No dia do casamento, o céu estava claro e o sol brilhava, como se até mesmo a natureza quisesse abençoar aquela união. Lourenço, já sem necessidade de muletas, entrou na capela com passos firmes e orgulhosos, emocionando todos os presentes. Quando viu Helene caminhando pelo corredor, vestida de branco e com um sorriso radiante, ele sentiu o coração bater mais forte do que nunca. Você está linda, minha Helene, disse ele, quando ela chegou ao altar. E você é o meu milagre, Lourenço, respondeu ela, com os olhos marejados de lágrimas. A cerimônia foi emocionante, repleta de votos sinceros e promessas de amor eterno. Quando o padre declarou que estavam casados, os aplausos ecoaram pela capela, e os dois se beijaram, selando uma nova etapa de suas vidas. Depois da celebração, a festa foi marcada por danças, risadas e momentos felizes. Amigos comentavam sobre a força do casal, sobre como o amor deles havia superado todas as dificuldades. Helene e Lourenço começaram uma nova vida, agora como marido e mulher, trabalhando juntos, construindo uma família e apoiando-se mutuamente. Lourenço, relembrando o período difícil que enfrentaram, passou a dar palestras motivacionais sobre superação e a importância do amor verdadeiro. Helene, por sua vez, seguiu sendo seu porto seguro, sua inspiração e seu maior apoio. Não importa o que a vida nos reserve, Lourenço. Sempre estarei aqui, do seu lado, dizia ela, todas as noites antes de adormecer. E assim foi. Eles viveram uma vida plena, cheia de amor, respeito e cumplicidade. Uma vida que começou com um encontro casual, foi marcada por desafios inimagináveis, mas que, no final, se transformou em um exemplo eterno de que o amor verdadeiro é mais forte do que qualquer obstáculo.